Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, então, boa noite então, a todos aí, né? Vamos dar então início aí a essa aula, né? Bem-vindo aí, então. Então, pessoal, na primeira aula aí deu uma pincelada geral aí, né? Uma parte mais introdutória. Hoje eu vou abordar mais uma parte aí dos processos industriais, né? Vamos dizer assim, a sequência dessa parte dos processos, né? Aquela visão mais sistêmica, né? E detalhar um pouco mais dos tipos de processos, né? De processos industriais. Bom, pessoal, e não vou conseguir disponibilizar agora, mas durante a semana aí eu vou colocar mais uma atividade aí com questões de múltipla escolha aí, relativa à aula, certo, pessoal? Então, tudo está dentro da aula aqui. Eu baseei aí nos livros aí que tem indicados no plano, certo? Já peço perdão já de cara, pessoal, eu esqueci de colocar aqui mesmo, mas agora é de fato aqui. Se terminar a aula, eu já vou colocar aqui o plano de aula e o plano de estudo aqui, certo? Com a bibliografia aqui para vocês. Infelizmente, eu não posso colocar o livro aqui, né, por questão de direitos autorais, né, eu tenho acesso, não tenho acesso no acervo pessoal aqui do livro, mas questão de direito autoral também, aí coloca também, não é só o CPF, né, vai envolver o CNPJ do Senai, né, então isso aí não é ético da minha parte, né, e posso estar prejudicando tanto a mim quanto a empresa também, a vocês também, né, porque é uma coisa ilegal, né. Então, eu peço que vocês aí, se puderem, ter uma acesso a uma biblioteca, esses livros geralmente tem, são livros acessíveis em biblioteca. Se vocês têm aquele Kindle da Amazon, né, para poder comprar o livro no formato digital, ter o livro físico, caso vocês tenham condições também. E a biblioteca virtual, né, que eu creio que o Senai deve ter passado para vocês aí sobre a biblioteca, né? Então, eu peço isso a vocês aí. Desculpas aí, pessoal, mas que eu posso colocar aqui um material mais aberto, disciplinas aqui que a gente pode ver na internet de outras universidades, de outras instituições, certo? Aí eu vou tentando alimentar com isso aí. Bom, pessoal, mas como uma forma complementar mesmo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início aí. Vou compartilhar a tela. Ah, então, vamos lá. É a nossa segunda aula aí, né? Então, primeiro, pessoal, a gente tem que definir, né? Definir de fato são os processos industriais, né? Então, quando a gente fala de processos, né, são tarefas, né? São tarefas a ser executadas em sequências, né? Então, na indústria, são geralmente etapas principalmente de transformação, né? Então, a indústria, na sua essência, o que que é? É pegar aquilo que está em forma bruta, né, numa forma primária, né, por isso que chama de matéria-prima, e colocar num produto acabado, ou seja, colocar num produto que está numa sua forma básica e colocar em produto acabado. Então, o que a indústria faz é transformar, então, agregando valor a este produto, né? Então, transformando ele num produto final. Então, para fazer isso, o que você vai fazer? Operações. Então, você tem que fazer uma sequência de operações. E essa sequência de operações, então, você vai obter como objetivo um produto ou um serviço. Então, pode ser não só um produto, mas um serviço também, né? Ah, vamos dizer, hoje, por exemplo, aí a indústria fast food americana aí, né, na década de 50, ele meio que instalou então uma indústria do fast food, né? Que então a comida rápida, eles não visavam só a mera, vamos dizer assim, processamento do alimento, né? Sei lá, fazer um hambúrguer, uma batata frita, fazer tudo em um menor tempo. Era para visar também o boom, né, daqui do American Way of Life, né, que os americanos estavam trabalhando, tinham pouco tempo, então era uma forma de ter um serviço rápido de comida, né, de acesso à comida rápida, por isso que é o fast food, aí transformou numa indústria. Então, além do produto, ainda veio com o serviço, né, então, por exemplo, o drive-thru, né,
é um belo exemplo disso aí, né? E também, né, pessoal, então dentro dessas sequências também a gente tem que colocar os custos previstos, né, porque tudo tem que ser dentro de uma viabilidade, né, então eu não posso abrir aí uma indústria a esmo, né, sem ter o mínimo de noção aí do quanto que eu vou gastar, se eu vou ter um lucro ou não, né. Também um tempo, né, então tudo tem que ser otimizado e no menor tempo possível, né, então, porque senão a minha indústria deixa de ter a razão de existir, né? Então, mesmo uma indústria, vamos dizer assim, manufatureira, que eu dei o exemplo na aula passada, aí, por exemplo, da Rolls-Royce, né, que faz os seus carros de forma manual, né? Mesmo ela se levando quase lá um bom tempo para se fazer o carro, mas ela tem que ter um custo previsto, né, e o tempo desejado, né? Vamos dizer assim, não sendo carros que são exclusivos, né, de cada dono, vai ter suas características ali, né? Então, vai desde as indústrias que têm um alto, por exemplo, as indústrias lá chinesas de chips, né, que vem numa alta velocidade, quanto essas aí mais manufatureiras, né, que é uma coisa mais exclusiva. Então, pessoal, a gente tem que entender a importância destes processos. Eles são essenciais, né? Então, hoje, né, pessoal, hoje, de uma certa forma aí, como está se mudando, né, depois da dita terceira revolução industrial, né? Então a gente entendeu que a sociedade virou uma sociedade industrial, né? A gente ainda é uma, vamos dizer assim, uma sociedade industrial, né? Que as coisas acontecem de uma forma mais rápida, mais eficiente, mais efetiva, mais assertiva. Então eu preciso que a minha indústria então atenda essas minhas demandas, né? Então hoje, por exemplo, cidades não tem como, por exemplo, por mais que tenham, né, as hortas, vamos dizer assim, comunitárias na grande cidade, mas é impossível você pensar cada cidadão aí, por exemplo, ter o seu alimento, ter o seu produto aí, né? Então, o que foi feito? A indústria de alimentos veio para isso, né? Para atender a demanda, por exemplo, da pessoa que mora, por exemplo, que a gente hoje tem uma selva de pedra, né? A gente não tem mais condição de ter as nossas, de cultivar, de manter o nosso próprio alimento, né? Por mais que a gente tenha alguma, vamos dizer assim, uma hortinha própria nossa, mas não tem condição de gerar tudo, né? De sermos autossuficientes com isso. Então a indústria veio para, vamos dizer, da indústria, o exemplo específico da indústria alimentícia de atender essa demanda. Ah, colocando também para nível de deslocamento também, então para se deslocar nas grandes cidades, a gente precisa de usar transporte, né? Então seja um transporte público ou particular, né? Então a indústria da automobilística, né, veio então para atender essa demanda de deslocamento da população nas grandes cidades, né? Então, enfim, cada indústria veio para atender uma demanda a demanda dessa população, né? Hoje a tecnologia da informação, né? Então, uma demanda, então, por aparelhos, né? Aparelhos eletrônicos conectados à internet, né? Então, em cada época cada época aí na nossa era aí, né? Da nossa história, vai se gerar vão se gerando novas demandas, né? Então, a indústria está justamente para isso, para tentar atender essas demandas que são altas, né, e altas, né, e muito rápidas, muito assertivas. Então aí, pessoal, a gente tem então os objetivos, né? Os processos então industriais vão ter os seus objetivos intrínsecos dele aí. Então, a primeira que a gente se observa é a otimização da produção. Bom, otimizar a produção, que a gente fala em otimizar, né, pessoal, é alcançar a máxima eficiência. Então, eu preciso ter a máxima eficiência na transformação de matérias-primas em produtos acabados, né? Então, a gente vai envolver a utilização adequada dos recursos disponíveis, né, com a minimização de perdas e a otimização dos processos para melhorar a produtividade e reduzir o tempo de ciclo. Um exemplo aí, pessoal, bom para a gente entender aí, ó, por exemplo, é a produção de álcool e de açúcar, né? Então, qual que é a matéria-prima que a gente precisa fazer para fazer o álcool, né, e o açúcar? É o caldo da cana-de-açúcar, né? Então, eu preciso obter o máximo do suco da cana-de-açúcar, né? Então, eu preciso sempre pensar na melhor forma e como extrair o máximo
o máximo do caldo da cana, né? Então a gente tem que otimizar ao máximo e principalmente o que vamos fazer, né, com aquele bagaço, né? Então, então hoje se entende que aquele bagaço da cana ele gera eletricidade para se gerar para para se fazer o própria transformação, né, da cana, né, seja ela em álcool ou açúcar, né? Então fica autossuficiente, então ela gera até eletricidade excedente, então ela vende então para fora, né, para as demais pessoas poderem usufruírem dessa eletricidade, né? Então isso está incluída a otimização da produção, né? Produzir então reduzir o tempo de ciclo, né, a produtividade, né? Então, como eu dei o exemplo também na aula passada lá da Volkswagen na matriz, né? Um carro a cada 16 segundos. Então, eles pensaram em todas as variáveis possíveis dadas para a produção, para otimizar ela, para realmente eles fazerem um carro, produzir um carro no final da linha de produção a cada 16 segundos, né? Então, tudo é pensado para otimizar a minha produção. A outra característica, pessoal, é garantir a qualidade do meu produto, né? Então, não adianta eu fazer um produto lá no final se eu não atestar a sua qualidade, né? Porque se eu fizer um produto de má qualidade, para o meu mercado consumidor, isso pode ser o motivo do meu fracasso, né? Até muitas, você pode ver que muitos produtos, os produtos empresas fecham por não ter o mercado consumidor, né? Falar, um produto é ruim, não vou consumir aquele produto, né? Então, eu tenho que garantir o meu controle de qualidade, então, em todas as etapas do meu processo. Então, vai ser verificado desde as matérias-primas, né, seleção de matérias-primas, até a embalagem e distribuição desses produtos acabados. Então, indo aí para o produto, vamos dizer assim, para a área alimentícia, né, vamos supor, produção aí ah, vou dar um exemplo bem específico. Por exemplo, quem já foi no Outback e comeu aquela cebola, daquela, que parece aquela cebola bem grande. Ela é uma cebola específica que ela só nasce em algumas regiões. Ela é originária da Espanha e ela então tem que ter ela só cresce em regiões que têm um clima parecido daquele onde é a sua origem, que é na Espanha. Então tem que ser controlado. Então é uma semente dessa cebola que praticamente é só o Outback tem ela. Então você pode ver que é quase impossível você achar essa cebola em qualquer outro lugar, em qualquer outro restaurante. É meio que uma exclusividade. E o Outback pede toda eh, de todo esse controle da etapa do meu processo, né? Então, desde a matéria-prima até vamos chegar lá no produto final, que é você consumir ela lá na ponta, né? Então, para quem já consumiu, sabe que ela é muito boa, né? E isso eu estou falando, então, desde a seleção da matéria-prima até o produto acabado, né? Uma outra, aí vamos voltar também para o exemplo lá da Rolls-Royce, né? A Rolls-Royce é um carro de nicho, né? Geralmente são pessoas que têm muito dinheiro. Então, se você é uma pessoa que tem muito dinheiro, né, um milionário, você então vai ter um nível de exigência muito grande. Então, você vai querer um carro lá quando você quer pegar o seu carro lá, você quer ele impecável, sem nenhum defeito. Então, o controle de qualidade, principalmente desses produtos, tem que ser rigorosíssimo. Então, tudo é controlado, né? Até, por exemplo, os próprios funcionários, né, os próprios operadores da fábrica, por exemplo, que fazem a soldagem nas chapas, são pessoas mais alto nível de qualidade, por exemplo, de soldagem. Então, se você tiver uma pessoa que não solda bem, ela não, então ela já vai, desculpa o palavreado, pessoal, vai ferrar o processo, né? E isso para a empresa é crítico, né? Da perda de credibilidade, né? Outro objetivo aí, né, pessoal, é a redução de custos, né? Então, a gente precisa, é uma então das premissas daí da minha indústria, reduzir custos, né? Então, reduzindo custos, eu aumento meu lucro, né? Aumento a minha eficiência. Então, eu preciso identificar onde eu posso reduzir os meus custos, seja na minha energia, né, fazer uma eficiência energética,
um simples mudança, por exemplo, mudar lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LEDs, usar máquinas mais novas, né? Fazer uma troca de maquinário, pegar máquinas que já estão, não por serem velhas, mas que utilizam tecnologias que gastam mais energia por mais novas, que são mais eficientes energeticamente, então materiais e mão de obra. Então isso é alcançado por meio então de processos otimizados, então eu otimizo meu processo, tecnologias energéticas eficientes e práticas de gestão de custos. Então, esses três pilares aí eu faço aí uma melhor questão dos meus custos. E um outro objetivo aí, né, pessoal, é a maximização da eficiência energética, que, de uma certa forma, está ligado à minha redução de custos, né? Então, como eu falei, é promover práticas e tecnologias que vise o uso eficiente da energia, que também vai levar a minimizar o impacto ambiental, né, pessoal? Se eu estou reduzindo minha energia, isso aí é um efeito dominó, né? Então, se eu estou usando menos energia, de certa forma, eu estou produzindo menos CO2, né? Então, eu estou poluindo menos, né? E com isso, reduzir os custos de produção. Então, tudo está de forma interligada. E com isso, então, envolve medidas de conservar energia, usar fontes renováveis, né? Hoje, então, a gente sabe que está se usando muito a fonte solar, né? Tem lugares aí no mundo aí, por exemplo, mais no norte, lá na Finlândia, Suécia, Noruega, eles estão usando muito a energia geodésica, né? Que por baixo da terra, né? Então usa a energia vamos dizer, o calor do fundo da terra, porque lá naquela região a crosta terrestre era um pouco mais fina. Então lá eu consigo gerar energia dessa forma. Então lá eu gero uma energia por vapor. E sendo que vamos dizer assim, a minha caldeira natural seria a própria terra. Então é uma fonte extremamente renovável de energia. E se é provado que ela é até mais eficiente do que a própria energia solar. Só que, obviamente, isso aí vai ser restrito a algumas regiões do planeta, como é o caso de lá, né, na região nórdica lá, né, que é na Suécia, Noruega, Finlândia. Então, eles utilizam muito dessa fonte de energia. E a outra coisa, né, pessoal, que também está interligada é justamente minimizar o impacto ambiental. Então, com isso, eu vou implementar medidas sustentáveis, né, e responsáveis para reduzir o impacto ambiental das atividades industriais. Eu não sei como está hoje, pessoal, até peço desculpas em relação a isso, estou um pouquinho desatualizado, porque até antes eu sabia que tinha a parte de crédito de carbono, eu não sei como está hoje. Eu lembro que antigamente tinha, né, as empresas tinham, eu creio que ainda tem, que o pessoal planta, por exemplo, essas grandes áreas aí ou mantenham áreas já permanentes, ou se não plantam, fazem madeiras de reflorestamento aí com, por exemplo, eucalipto, para poder fazer essa questão do crédito de carbono, né? Então, uma forma aí, por exemplo, do mesmo que polui, ele mesmo, por exemplo, aquilo que ele se planta lá na floresta, por exemplo, de eucalipto absorve. Então, com isso eu gero crédito de carbono, né? Isso aí incluía um bom lucro até para as empresas, porque eu não sei como está agora, né? Então, isso pode incluir a adoção de processos limpos, reciclar resíduos, né? Então, hoje, redução de emissões poluentes, né? Então, utilizando fontes renováveis e fazer um uso responsável dos recursos naturais. Então, esse uso responsável aí, pessoal, é o circuito da água na indústria, né? Então, hoje a gente sabe que nada é jogado, nenhum dejeto é jogado direto, né? Por exemplo, nos meus mananciais, eu faço mesmo uma espécie de circuito fechado, né? Então eu reaproveito toda a minha água da minha indústria, né? Eu purifico ela e caso eu tenha que fazer um rejeito da minha, eu faço todo o meu tratamento da água, né? Então para fazer um despejo responsável, ambientalmente responsável, né? Dentro da legislação ambiental vigente, né? E a gente sabe que hoje, né, pessoal, a parte do impacto ambiental
vai muito na questão, atinge muito a credibilidade de uma empresa, né? Então, hoje, por exemplo, se fala, ela utiliza muito, empresa que polui muito, ou dá, por exemplo, uma empresa tal que polui rio, e dá isso na televisão, poxa, isso aí dá um impacto negativo muito grande na indústria, né? Então, e esse impacto negativo não tem jeito, impacta de forma a parte financeira, não tem jeito, pessoal. É uma mancha na imagem da indústria, da empresa, né? Então, isso é evitado ao máximo, né? E quanto mais você faz coisas ambientalmente responsáveis, né? Seja lá uma empresa que não utiliza animais em processos de experimentação, né? O uso racional de não utiliza meios animais, coisa vegana, né? Então hoje tem muitas esses pormenores aí, né? Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo da participação das indústrias no PIB industrial brasileiro, isso é de 2015, né? Então a gente sabe aí que nessa época aí, ó, os alimentos e bebidas, hoje o panorama ainda é bem parecido, né? Os alimentos e bebidas é responsável por 23%, os químicos, né, a indústria química em geral, farmacêutica está nos 12%, os derivados de petróleo e biocombustíveis em 11%, os veículos automotores em 7%, a metalurgia, antigamente era uma fatia muito grande, né, pessoal? A gente perdeu muito essa parte siderúrgica, infelizmente. Infelizmente, aí ao longo aí não é juízo de valor nem nada, pessoal, mas aí é todos os governos mesmo, independente de orientação de ideológico ou não, a gente perdeu muito essa parte de siderurgia, principalmente para os chineses, né? Então, hoje é a boa parte dos minérios aí para a indústria de transformação, a gente fornece os minérios, por exemplo, para os chineses e eles nos fornecem com um produto acabado, e a gente tinha um parque siderúrgico muito bom. Infelizmente, diminuiu bastante a parte de metalurgia. E 41% aí os demais setores. Entendeu-se que também, pessoal, a indústria de metalurgia não era muito importante, não dava valor, né? Hoje a gente sabe que não é isso, né? Você ter um produto acabado com valor agregado maior é bem melhor, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que é justamente o segredo dos grandes países, né? Dos países ricos, né? Por exemplo, o Japão, ele depois da Segunda Guerra se reergueu e fazendo, vamos dizer assim, ele não tem como importar, ele não tem como produzir os alimentos, importava os alimentos, mas exportava produtos de grande valor agregado, principalmente eletrônicos, né? Automóveis, né? Certo, pessoal? Quer falar alguma coisa aí, pessoal? Tá tudo ok? Posso continuar aí? Certo aí? Então, vamos lá, pessoal. Um outro quesito aí, então, é o fluxo de produção, né? Então, na nossa indústria, a gente tem, então, que é uma coisa que é característica, né? Que é o fluxo, né? Como o nosso produto, ele vai fluindo na nossa linha de produção, né? Então, ela vem a ser essa sequência de etapas e operações que ocorrem nos processos industriais para justamente transformar a matéria-prima no produto acabado, né? Então é a linha, é o fluxo, né? Aquilo que vai do meu produto bruto até o meu produto final, né? Então aí, pessoal, a gente tem algumas etapas. Então, por exemplo, a primeira etapa que a gente tem é do fluxo de produção, seguindo então logicamente, né? No ordenamento lógico, a gente tem o recebimento das matérias-primas, né? Então, por exemplo, eu recebo uma matéria-prima, vamos supor aí uma indústria de a transformação aí do alumínio, né? Então eu vou receber o minério do alumínio, que é a bauxita, né? Então vai chegar na minha indústria lá. Então eles vão ser produzidos, para a produção vão ser recebidos e inspecionados, né? Então no caso do alumínio vai ser separado lá até o hidróxido de alumínio, né? Até o hidróxido de alumínio para fazer a separação no alumínio puro, no metal, né? Então mas nessa primeira etapa verifica-se então a qualidade, quantidade e conformidade com as especificações. Voltando para aquele exemplo lá do Outback, é o que faz com a cebola. Nós vemos então a qualidade, a quantidade e a conformidade.
para ver se está dentro do especificado do restaurante, né? Vamos dizer, pelo que o meu restaurante, a franquia me exige, né? A outra parte, então, né, pessoal, é armazenamento e estocagem, né? Então, as matérias-primas, elas precisam ser armazenadas, né, em locais adequados, como depósitos ou silos, aguardando, então, o momento de serem utilizados no processo produtivo. E com isso garante a disponibilidade contínua de insumos, né, pessoal? Então, também é consenso hoje, né, pessoal, que a gente não se pode fazer uma grande estocagem, um grande armazenamento. Justamente com o risco de a gente perder essa matéria-prima, né? Se a gente estiver lidando com alimentos, né? Então, por exemplo, milho, feijão, batata, né? A batata, principalmente, ela é uma raiz, ela vai brotar, né? Então, assim, eu tenho que estar aquele mínimo possível ali, né? Até para manter o frescor também, as características, né? Então, qualquer outro alimento e para qualquer outro tipo de produção, né? Hoje a gente sabe aí que utiliza aquela estocagem mínima, né? Então, por exemplo, para um automóvel aí, utiliza é, a quantidade mínima de estoque, né? Produção que é a chamada produção enxuta, né? Que é o Lean Manufacturing, né? Uma outra etapa que a gente tem aí, né? A parte de processamento e então transformação. Então, é o momento que a gente processa as matérias-primas para transformar, seja em um produto intermediário ou num produto final, né? Se a minha indústria ela só faz uma parte, vamos dizer assim, uma certa parte do processo, ela faz um produto intermediário, ela joga para uma outra indústria de um outro ramo para ela fazer uma finalização. Por exemplo, essa do alumínio, eu posso fazer fazer tarugos e tarugos e outras formas finais aí para se produzir o alumínio. Aí, por exemplo, pode ir então para uma estamparia, uma fábrica de automóvel para fazer então as chapas do meu automóvel, né? Carroceria para fazer o motor, ou outra aí para fazer, sei lá, fazer uma folha de papel alumínio que vai usar então na minha casa para colocar alimentos, né? Então seria um produto intermediário que vai distribuindo para outras indústrias aí para finalizar então esse produto, né? E aí eu posso incluir, então, operações como mistura, separação, aquecimento, resfriamento, reações químicas, entre outras. E uma outra etapa aí, né, pessoal, que também é importante, da fluxo de produção, é o controle de qualidade, né? Então, ele também é essencial aí. E vai garantir aí que o meu produto vai estar dentro dos padrões e especificações estabelecidos, né? Então, se eu quero um produto dentro de um padrão, eu tenho que estabelecer esse controle de qualidade, né? E nesse controle de qualidade, né, pessoal, eu faço testes, né? Por exemplo, uma cadeira, ou um carro, geralmente o carro faz aqueles testes faz os testes de colisão, né? Aí vai pelo Euro NCAP ou aqui o Latin NCAP, medições, né? Faz medições para ver se está dentro do especificado conforme projeto, análises laboratoriais, né? Se eu estiver lidando aí com produtos químicos ou alimentos, e as inspeções visuais, né? Que aí, por exemplo, para verificar a nível visual defeitos ou coisas que estejam fora também do meu padrão de projeto. Né? Outra etapa aí, né, pessoal, é a parte da embalagem e acondicionamento, então, mais ou menos do minha final aí, né? Então, meus produtos finais, obviamente, precisam ser embalados, né? Claro, dependendo desse meu produto, e acondicionados de forma adequada. Então, tanto para proteção, transporte e armazenamento, né? Então, como eu vou organizar ele nos pallets, se eu posso, né? Quantos que eu posso empilhar, né? Enfim, como deve ser essa embalagem. Então, todas essas variáveis aí dentro do meu processo. E a escolha da embalagem dos meus materiais, né, também é importante para garantir justamente a integridade do meu produto, né? Então, por exemplo, para condicionar eu vou para as bebidas aí, né, uma latinha de cerveja ou de refrigerante, latinha de alumínio, o que eu posso fazer? Colocar aquele filme plástico mesmo, só para juntar as latinhas, não tem problema, né? Aí eu coloco um tanto lá que fica, geralmente, um pack lá de 24 latas, né? Então,
já fica organizado, né? E empilho o máximo que, por exemplo, posso fazer o empilhamento máximo, que aquela lata vai suportar, né? E fazer a paletização. E a outra etapa aí, pessoal, é a expedição, né, e distribuição. Então, aí, meu produto acabado, eu vou, então, fazer o preparo, né, que é esse preparo que eu falei, para distribuir e enviar aos clientes, né. Aí vai envolver a parte de organização logística, né, para onde vai fazer, como vai fazer, o tanto que vai ser levado, emissão de documentos fiscais e coordenação do transporte. Aí vamos dizer assim para a parte mais burocrática mesmo da minha produção, né, que aí é fazer a logística, né. Então, pessoal, nós vamos então para os processos, só dando um detalhamento que foi falado da aula passada, os outros tipos de processos, né? Então, a gente já tem então os processos contínuos, eles são então a produção de larga escala. Então, são produtos com operações contínuas e fluxos constantes. São comuns em indústrias que produzem grandes volumes de produto, como fabricação de produtos químicos, refinarias de petróleo e usinas de energia, né? Então, energia é um produto, né? Por exemplo, energia elétrica, então precisa ser feita em larga escala, então tem que ser uma operação contínua de fluxo constante. Fabricar produtos químicos, né? Sejam eles insumos ou produtos finais, né? Como, por exemplo, na pandemia se usou muito aquele quaternário de amônia, né? Então, precisava muito de um grande volume desse produto, né? Então, um exemplo aí, né, pessoal, que a gente tem desse processo contínuo é a produção de etanol em uma usina, né? Então, como eu falei, que se utiliza da cana-de-açúcar para processar e extrair o álcool, não só o álcool, como o açúcar também, né? Aí, então, tem que ser contínuo, né, pessoal? Então, tem que fazer a colheita da cana, fazer a moagem dela, fazer todo o processo lá de evaporar, destilar, né, aquele açúcar, quebrar o açúcar para ele virar o etanol, né, então ele tem que ser de uma forma contínua, não posso estar parando esse processo, né, tem que estar num fluxo constante. Outro tipo de processo, né, pessoal, são chamados processos em batelada. Batelada, então, são produção em lotes, consequências específicas de operações. Então, por exemplo, são utilizados nas indústrias farmacêuticas, as alimentícias e de produtos químicos especiais, né? Um exemplo que a gente tem aí é a fabricação de medicamentos, né, pessoal? Que cada lote de produção passa por etapas bem definidas, como mistura, aquecimento e resfriamento para obter o produto final desejado, né? Então, por exemplo, para produzir uma vacina, né? Você tem que ter aquele agente específico, né? Por exemplo, da COVID. Então, preciso de ter o agente específico lá para o COVID. Por característica, a gente sabe aí tem que ser feito numa temperatura bem baixa, né? Tanto para armazenar quanto para fazer. Sei lá, um outro medicamento, como por exemplo, que utiliza bastante dipirona, né? Então, tem também suas características bem definidas. Então, cada lote vai ter uma sequência específica. Então, eu vou ter que definir o meu fluxo de operação para aquele produto específico. Fez aquele lote, agora eu preciso produzir um lote de outra medicação, por exemplo, aí vou colocar um outro exemplo aí de produto que se utiliza aí por exemplo, remédios para pressão, para controle de pressão arterial, né? Então, vai precisar de um outro fluxo de produção, né? Vou precisar agora de vacina, então agora eu vou precisar de um outro fluxo de operação, né? Então, por isso que é embatelada. Para cada lote, eu vou ter uma sequência específica de operação incluso nele aí. Outros processos que a gente tem aí, pessoal, são os discretos, né? Então, ele envolve então a produção de itens individuais com características únicas. São comuns em indústrias automotivas, eletrônicas e de fabricação de produtos aí personalizados. Por exemplo, né, a produção de veículos é um montador, em que cada veículo é produzido individualmente, passando então por diversas etapas de montagem, né? Então, por mais que eu tenha uma variedade aí, né, vamos supor,
Mesmo, por exemplo, vou colocar o Rolls Royce, né, que ele é feito de forma manufaturada, mas cada cliente lá vai ter um carro diferente. Então, sei lá, eu vou querer, por exemplo, um vai querer um Rolls Royce com aquela porta suicida, uma pintura assim, o teto parecendo um céu, que eles utilizam pontos de fibra ótica para ficar iluminando. Ah, eu quero uma adega eu quero uma adega aqui do lado do carro. Geralmente vem com um guarda-chuva, então vai com cada exigência do cliente, né? Ah, o outro vai querer um carro mais esportivo, o outro quer um carro mais assim com característica mais clássica, né? Mais conservador, então assim por diante, né? Então por isso chamam de processos discretos. E os processos de montagem, né, pessoal, envolvem então a união de componentes individuais para criar um produto final. São encontrados em indústrias de eletroeletrônicos, automóveis e fabricação de máquinas. Então, um exemplo desse tipo de processo é a montagem de smartphones, em que diferentes componentes como tela, bateria e placa-mãe são montados para formar, então, um produto final, né? Infelizmente também, né, pessoal, a nossa indústria automobilística, ela está muito mais para essa parte de montagem. São poucos que têm indústria de transformação de fato, como a Honda tem lá no interior de São Paulo, né? A fábrica de motores, a Hyundai tem lá também no interior de São Paulo, então são poucos, né? A maioria vai ter só o processo de montagem, né? A própria Hyundai mesmo aqui em Anápolis, ela usa a montagem, faz a montagem de alguns automóveis, por exemplo, do X35, HR, se bem que agora ela vai sair, né? Já vai se desvincular a Caoa e ela vai ficar Share, mas a Share da mesma forma. A boa parte dos seus componentes são feitos, transformados e fabricados na China, né? Então, de uma certa forma, é prejudicial, porque não estimula, não estimula o estímulo à pesquisa, à inovação, pessoal. Então, aqui a gente tem uma coisa meramente de montagem mesmo, meramente repetitiva, sem inovação. É só pegar e montar, não tem muito assim, como é que fala, como progredir, né, por assim dizer, né? Aí, infelizmente, é uma crítica com relação a isso, né, pessoal? E o outro tipo de processo que tem ainda, pessoal, é o de transformação. É o que principalmente a nossa indústria aqui tem poucas, né, os processos de transformação, que é modificar física ou quimicamente as matérias-primas para obter um produto final. Então, aí é comum, né, pessoal, nas indústrias de alimentos, né, metalurgia, plástico e papel, né? Então, por exemplo, a batata Ruffles, vamos chamar uma batata aí, né, que você processa ela, faz a limpeza, o corte, e coloca em pacotes, né? Então, metalurgia também, né? Então, você pega um minério e transforma no metal lá no final, de plástico e papel, né? Papel também, pega o eucalipto e também coloca em papel, né? Então, aí um exemplo que a gente tem aí é a fabricação de chocolates, né? A gente sabe que o chocolate é feito a partir da semente do cacau, que então ele é torrado, moída e misturado com outros ingredientes, né? E moldados para formar as barras de chocolate, né? E vai conforme a receita, né? Bom, pessoal, então é isso aí. Então, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tá tudo certo aí, pessoal? Ok aí? Tranquilo, Tudo professor. certo, tranquilo, pessoal. Ok, pessoal? Bom, pessoal, então eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Qualquer dúvida ou questionamento tiverem, pessoal, dúvida, sugestão, crítica, pode falar, viu, pessoal? Tem abertura total aqui, pode falar, sem problema nenhum, certo, pessoal? Aqui a gente tem que é bom ter esse feedback aí por parte de vocês. Podem falar, podem sugerir mesmo, pessoal. Eu já vou agradecer já aqui de antemão com vocês. Para a gente poder caminhar e evoluir juntos aí, certo? Qualquer coisa que eu tenho que melhorar, qualquer coisa que tem que fazer aí para a gente evoluir junto aí na caminhada. Certo, pessoal? Pode falar, Anderson. Professor, esse material que o senhor passou para a gente já está na aba?
eu ver se eu muto. Quer falar aí, Anderson? Esse material que o senhor passou para a Não gente consigo hoje, te ouvir. Deixa eu só ver aqui se eu... Ah, peraí. Pode falar agora. Vamos ver se... esse material que o senhor passou hoje já está no AVA? Não, eu vou disponibilizar ele lá também. Desse da primeira aula também. Vou colocar todos eles em PDF. Vai ficar melhor para vocês. Aí da primeira aula também. E o questionáriozinho de múltipla escolha também, eu vou disponibilizar para vocês, certo? Oi? Não cortou aí, Anderson. Não te ouvi. Já tem um questionário lá no AVA sobre a tarefa de hoje. Não. Esse daí foi da semana passada. Eu ainda não coloquei. Vou colocar ele ainda hoje. Ah, tá Aqui certo. tá atividade avaliativa. Vou colocar a 2 hoje, certo? Ok. Bom, Aham. mais alguma dúvida aí, pessoal? Alguém fala mais alguma coisa? Então é isso aí, pessoal. Então vou desejar então a todos. Professor, Pode falar, Luiz. o senhor vai disponibilizar esse slide na plataforma? Sim, O senhor estava passando? tanto essa como da primeira aula também. Eu vou colocar todos em PDF, vou converter eles em PDF e disponibilizar para vocês. Pode ser? Ok, obrigado. Bom, não, nada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Quer falar mais alguma coisa? Então é isso aí, pessoal. Vou desejar então a todos então uma boa noite, né? Fiquem então todos com Deus, bom fim de semana aí e até a próxima. O senhor também, professor. Valeu. Boa noite, bom final de semana. Igualmente, professor. Tamo junto.